Bem, hoje nós vamos explicar sobre a Revolução Francesa, indo desde a crise do Antigo Regime até o golpe de Estado 18 Brumário. Sobre a crise do Antigo Regime da França. A França até então era um estado autoritário com um líder monarquista. O rei detinha todo o poder em suas mãos. A sociedade francesa era composta por três estados. O primeiro, formado pelo clero. O segundo, pela nobreza. E o terceiro, pela população, principalmente os camponeses, os trabalhadores urbanos e os burgueses. O primeiro e o segundo estado detinham muito privilégio em relação aos outros, porque toda a carga tributária caia somente sobre o terceiro estado. A crise do Antigo Regime e, consequentemente, a Revolução Francesa tiveram sua origem em uma crise econômica que atingiu a França. Foi causada principalmente pela queda brusca na produção agrícola na França, durante a década de 1780, que foi gerada por causas naturais, além do endividamento público, causado pelas subvenções dadas ao clero e à nobreza. As soluções para a crise deveriam ser o corte de gastos públicos e a reforma tributária, porém isso atingiria diretamente os privilégios do clero e da nobreza. Nesse contexto, Luís XVI, então presidente da França, convocou a Assembleia dos Notáveis. Nessa Assembleia, eles discutiram sobre a reforma tributária, porém ela não foi aceita. Então ele também convocou a reunião dos Estados Gerais. Porém o sistema de votos não foi aceito, pois cada estado teria somente um voto. Assim, o terceiro estado nunca teria alguma chance de mudar algo, pois sempre estaria em desvantagem. Então eles saíram e se apresentaram em Assembleia Nacional. Após isso, os outros estados se juntaram a eles e se tornaram a Assembleia Constituinte. Ok, vou continuar aqui. Falar agora sobre a Assembleia Constituinte. Em 14/7 de 1789, em meio às agitações que ocorriam na França, os revoltosos invadem e tomam a prisão de Bastilha, que era o símbolo do poder real na época. Esse episódio é tido como marco do fim do Antigo Regime. O período do radicalismo que se seguiu por toda a França, caracterizado pela violência e perseguições, é conhecido como o Grande Medo. Durante esse período, foram suprimidos os direitos feudais e foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Assembleia aprovou também o confisco dos bens do clero e a Constituição Civil do Clero, que dispunha dos párocos e bispos seriam escolhidos por aqueles que elegiam os deputados. No dia 21/6 de 1791, ocorreu o episódio em que o rei, acompanhado de sua família, fugiu do palácio de Tulheiras rumo às fronteiras, mas ao chegar em Vernes, ele foi recolhido e reconduzido a Paris como prisioneiro. E ainda em 1791 foi promulgada uma constituição julgada por Luís XVI, que transformava a França em uma monarquia constitucional, beneficiando os interesses da burguesia, principalmente no que se referia a atividades econômicas e liberdade comercial. Agora explicando a Assembleia Legislativa. Dentro da Assembleia havia uma divisão em três grupos, sendo eles a direita, defendia a estrita aplicação do uso da Constituição, e a esquerda, composta principalmente por jacobinos e franciscanos, e o centro, que era formado pelos deputados que não tinham nenhum lado político definido. Fora da Assembleia eram organizados grupos políticos. Podemos citar os jacobinos, que tinham Robespierre como principal orador, também os franciscanos, que tinham como principais expoentes Dalton, Marat e Hebert. Na fronteira francesa encontrava-se um exército revolucionário apoiado pela Áustria e pela Prússia, juntamente com imigrados franceses. Então Luís XVI declarou guerra à Áustria. Luís XVI conspirava com os estrangeiros e acreditava que as tropas austríacas venceriam facilmente as forças revolucionárias francesas, e então assim ele receberia de volta seu poder absoluto. Um manifesto austríaco acabou por deixar nas entrelinhas a cumplicidade entre o rei Luís XVI e os estrangeiros. Sendo assim, o poder legislativo acabou por suspender os poderes de Luís XVI, instaurando assim uma república, criando também a Assembleia Constituinte. Sendo assim, o legislativo acabou por suspender os poderes de Luís XVI, instaurando então uma república e criando assim também uma assembleia chamada de Convenção. Bom, vou continuar aqui e falar sobre o meu último tópico, que é sobre a Convenção. Na Convenção haviam dois grupos políticos municipais. A Montanha, no qual estavam os jacobinos e os franciscanos, que de maneira geral assumiam posições bem radicais. E a Gironda, que defendia os interesses da alta burguesia e assumia posições políticas moderadas.
Apesar das tentativas da Gironda de que não fosse aplicada a pena capital a Luís XVI, conforme queria a Montanha, ela acabou sendo aprovada e no dia 21 de janeiro de 1793 o rei Luís XVI foi guilhotinado. A convenção criou 2 órgãos para a execução das diretrizes revolucionárias: o Tribunal Revolucionário, que efetuava julgamentos sumários de elementos considerados contra-revolucionários, e o Comitê da Salvação Pública, que dispunha sobre os meios de defesa interna e externa. É isso. Bom, pessoal, então aqui para finalizar agora, eu vou falar um pouquinho de 4 tópicos. O primeiro dos tópicos é a Convenção Girondina, onde os girondinos tiveram muita dificuldade em manter o seu governo. Como eles estavam interessados em conter as revoltas populares da época, internamente acabou por estourar uma rebelião, foi chamada Rebelião de Vendéia. Com o agravamento econômico, os sans-culottes, junto aos jacobinos, cercaram a convenção e prenderam os girondinos. Tá? Agora um pouquinho da Convenção Montanhesa, que durante essa convenção ocorreu um episódio muito trágico, que foi apelidado de Fase do Terror, onde o governo acusou mais de 42 mil pessoas que não influenciaram na Revolução, que foram acusadas por traição, e todas executadas na guilhotina. 42 mil foram executadas, então provavelmente teve mais acusações, certo? E vale ressaltar também que o líder dessas acusações era Robespierre, que tinha como lema, que clamava a igualdade e a liberdade, que por fim acabou tendo o mesmo destino em 1794, na guilhotina. E agora, para finalizar, a gente tem 2 movimentos. O primeiro é chamado de Reação Thermidoriana, que se caracterizou por ser um movimento de extrema-direita, que proclamou a perseguição aos jacobinos e representantes de esquerda. Após eles entrarem ao poder, então eles começaram a perseguir a oposição, certo? E por fim é o famoso golpe do 18 Brumário, né? Onde devido à alta taxa de inflação e corrupção presente no Estado, o Napoleão Bonaparte, para conter a crise, acabou por dissolver o governo e criar um novo, que foi chamado Consulado, que assim foi caracterizado como um golpe de Estado. Então é isso, pessoal, e obrigado por ver o vídeo. E não esquece da 10, hein, senhor? Valeu!